Olá, eu sou o Vanderlei Zanivelti com temas de liberalismo de direita e o tema de hoje é escolas militarizadas. E eu estou aqui de cinza em homenagem à polícia militar. E para vocês que estão curiosos, esse uniforme aqui é uma ulanka, que era utilizada pelos ulãs, que eram os cavaleiros ligeiros, os lanceiros da Polônia, que ficaram tão famosos pela sua bravura que foram também utilizados pelo Império da Rússia, pelo Império da Áustria, pelo Império da Alemanha e também pelo Reino de Portugal. Isso nos séculos XVIII, XIX e até a Primeira Guerra Mundial. Essa ulanka aqui é uma ulanka da Primeira Guerra Mundial, da Prússia. E você pode ver uma ulanka parecida com essa no filme do Barão Vermelho. Bom, terminados os costumes, vamos ao que interessa aqui. Vou fazer uma citação do político Ulisses Guimarães, que sempre foi opositor do governo militar e um dos capitaneadores das diretas já. E ele fala o seguinte: negar o valor dos militares brasileiros no Estado Democrático de Direito é negar a própria existência da democracia em nosso país. Então, mesmo quem foi contra o regime militar consegue ver os valores dos militares. E fazendo aqui um mini diagnóstico, né, das escolas públicas brasileiras, nós podemos ver que lá tem tráfico de drogas, violência de toda sorte, né, violência entre os alunos, violência contra os professores, contra os diretores, armas ilegais no colégio, tentativas de homicídios, roubos, essa cultura do funk, da hipersensualização, estupros e tudo que de ruim. Então, como que começou, né? Essa história da escola militarizada? A polícia militar, vendo esses crimes, ela entrou na escola para coibir, para acabar, né? Para reprimir esses crimes. Mas ao entrar na escola, eles perceberam que eles poderiam ajudar mais com os valores militares, né? Os valores da hierarquia, da obediência, da disciplina, do respeito, e resolveram implementar isso na escola. E como funciona então a escola militarizada? Primeiro os militares chegam, entram, né? E o que eles fazem? Os militares são organizados, né? Então essas escolas estão todas, né, sucateadas, eles vão lá e pintam, eles reformam no que dá o dinheiro, eles tentam montar laboratórios de informática, de ciências, daquilo que é possível, e ficam por lá. Essa parte estrutural. Aí, a parte dos alunos. Os alunos são obrigados a usar o quê? Usar uniformes, né, como eu estou usando aqui. Os meninos têm que cortar o cabelo baixinho, né, requinho. Eu já fiz o CPOR, né, eu fui tenente da aeronáutica, sou da reserva e tive que cortar também, então não é nada demais. E as moças têm que usar coques, né? Então também diminui essa sensualização, né, nas crianças, que são crianças. E o que se ensina, né? Se ensina as coisas normais, né, básicas, que eu também aprendi, né? Matemática, física, química, português, literatura, história, geografia, essas coisas básicas, normais. E o que não se estuda? Não se estuda essa sociologia de Marx, né? Comunismo, não se estuda a história da guerrilha pela democracia com Dilma, com Zé Dirceu, essas porcarias que não existiram, né? Que eram guerrilheiros, terroristas. Então isso aí tudo aí se acaba, né? Fica uma coisa bem melhor. E o que mais se estuda, que não se estuda em outros lugares? Se estuda o SPB, que eu estudei, Organização Social e Política Brasileira. Estuda-se civismo, né? Para você ser um cidadão, isso é importante. Estuda uma coisa que eu não estudei, mas em casa eu tive, né? Etiqueta, mas para quem é pobre, não pode estudar etiqueta, estuda etiqueta lá na escola militar. E o ensino religioso, que foi tirado dos outros lugares, lá tem. Agora, é obrigado? Não, o estudo religioso não é obrigado. Mas eu acho importante que as pessoas, né, mesmo que você não tenha uma religião, os valores religiosos, né, a ética religiosa é muito importante, mas não é obrigatório. E
Como que funciona, né, o dia a dia? Primeiro, né, quando você vai assistir uma aula, o professor entra na sala, o aluno mais graduado, que tem graduação dos alunos, eu vou falar sobre isso, ele pede para que os alunos levantem, né, dá a ordem para que levantem, todo mundo levanta, né, dá bom dia, boa tarde, o professor, né, responde bom dia, boa tarde, fala que eles podem sentar, eles sentam e aí começa a aula. Então há um respeito entre os alunos e respeito com o professor. Agora, tem aquele aluno travesso? Tem, claro que tem, todo lugar tem, sempre vai existir, em todos os lugares. O aluno faz alguma travessura lá briga com o colega, faz qualquer coisa, o que acontece com esse aluno? O professor manda ele para a diretoria. E se for a briga for com o professor, lá tem a segurança da polícia militar. Ele chama alguém da segurança, pega o rapazinho, leva para a diretoria. O que acontece na diretoria? Na diretoria, coloca o menino na frente do diretor, que é um coronel da polícia militar, tem moral. Ele pega o telefone, liga para os pais vão lá, ele conta a história na frente dos pais do menino, e esse menino vai ser punido tanto no colégio quanto em casa. Que é o que também aconteceu comigo na minha vida, também nas minhas escolas particulares. Sempre foi assim. Eu mesmo fui chamado na diretoria, meus pais foram lá, eu acabei sendo punido. E o que deveria ter acontecido, deveria ter sido feito aonde? Lá em Porto Alegre com a história do shortinho. Na história do shortinho, se fosse na minha escola, na minha época, daria falta para toda aquela meninada, anotaria o nome daquela meninada, o diretor chamaria os pais daquela meninada lá, contaria a história que está todo mundo querendo rebolar com o shortinho lá, e daria uma suspensão de uma semana para essas menininhas para que elas fizessem trabalhos domésticos na casa deles, porque para uma criança de classe média alta fazer trabalhos domésticos é uma punição grande. Nunca mais elas iam querer entrar de shortinho. Assim como também a escola militar, o sujeito lá, o traquina lá, vai pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de fazer alguma coisa. E se for algum crime, tráfico de drogas, a polícia está lá e já pega e já leva para a delegacia. Então está tudo resolvido ali, né, dentro do colégio. E a questão da hierarquia que eu falei, né? Então existe uma hierarquia entre os alunos. Então existe lá o sargento aluno, tenente aluno, capitão aluno, major aluno, coronel aluno. E conforme a graduação, é o aluno que tem melhores notas. Então é a nota e também a disciplina. Nota e disciplina que vai dar o aluno ser lá capitão aluno, por exemplo. E uma vez por semana, em geral, tem outros lugares que são mais vezes, 2 vezes, 3 vezes. Eles se reúnem para cantar o hino nacional, o hino da bandeira, fazer o hasteamento da bandeira. E quem comanda o corpo de alunos, né? Quem comanda o corpo de alunos são esses alunos graduados. É o coronel aluno, é o capitão aluno, cada um na sua sala, né? Comanda. Então também troca-se o paradigma, né? O paradigma lá desses filmes americanos de popular. Quem era o popular antes da polícia militar? O popular antes da polícia militar, para os homens, de repente, era o mais bonitinho. Ou era o traficante, porque ganhava dinheiro, então ele podia dar dinheirinho para as menininhas. E para a menina talvez a mais bonitinha, ou aquela que saía com todo mundo. Então, essa era mais popular. Agora muda, porque todo mundo está usando seus uniformes e tal, e quem também tem a sua graduação, tem lá, né, uma divisa bonita, dourada, ou, né, uma medalha, e esse daí vai ser sempre exemplo para os outros querem se espelhar nessa pessoa, porque tem que bater continência para essa pessoa. O CQC, inclusive, foi, né, em Manaus, fez lá, CQC é de esquerda, né? Fez lá, criticou essa história para da continência. A continência é a saudação do militar. Por exemplo, quando você é parado na rua, teoricamente, o policial deveria chegar para senhor, habilitação. Porque é a saudação do militar, é como se fosse o oi. Nós falamos, oi, o meu oi. É a saudação do militar. Então é uma simples saudação, não tem essa de
Puxa vida, um está fazendo um negócio militar para o outro. Primeiro que é militar mesmo, né? Mas esses graduados, eles sabem que eles vão passar em bons vestibulares, que eles vão tirar nota boa no Enem. Então, a pessoa lá, o capitão aluno, ele sabe que ele vai poder, sei lá, ser um médico, um dentista, um engenheiro, que ele vai ter essa oportunidade, porque ele sabe que ele está indo bem. Porque o estudo numa escola militar é difícil, então se ele vai bem, quer dizer que ele vai bem no Enem. E de repente ele vem numa família que o pai faz trabalho braçal, a mãe faz trabalho braçal, ele vai ser o primeiro a ter o curso superior. E ele vai passar numa escola pública, não vai precisar pagar. Então está tudo dando certo. E fica essa crítica desnecessária. Por falar nisso, vamos ao contraponto que eu sempre faço. A crítica aqui da senhora Miriam Abramovay, especialista em violência no ambiente escolar. Essa especialista aqui é, óbvio, do PT, dos comunistas aí. Aí ela fala, militarizar mostra desespero da escola, que atesta sua incapacidade de resolver a questão. Por que a escola é incapaz? É incapaz porque o PT não está dando dinheiro para ela, não está dando pessoal, treinamento, tudo isso, segurança. E aí então a polícia tem que entrar mesmo. Aí ela fala, daí que a polícia tem que vir. Dizem que isso resolve, mas só resolve pelo uso da repressão. Toda hora ela fala repressão, vocês vão ver. Mas, claro, vai reprimir o quê? Os crimes. Depois não, vai instituir os valores. E aí ela continua. O método da disciplina militar proíbe palavrões e de linguajar mais forte. Falar palavrões, usar gírias é normal entre os jovens. Faz parte da linguagem juvenil. Em algum momento sai palavrão. Proibir palavrão é uma forma de repressão. Claro que tem que reprimir os palavrões. Ou você quer instituir palavrão como parte da cultura. Palavrão não é parte da cultura. É da anticultura. Me desculpe. Eu cresci sem falar palavrão. Agora, eu sei palavrão, eu sei um monte. Ainda mais que eu vivi em escola que só tinha homem. E agora, eu falo palavrão direto com meus amigos no churrasco. No Churrascovski lá, eu tô lá falando palavrão, falando besteira, isso aqui e tal, mas é momento. Eu não falo isso no meu dia a dia, no meu trabalho. Senão eu perco meus clientes. Eu tive uma secretária que começou a falar palavrão, eu tive que mandar embora, lógico. Então é assim. Aí ela continua. Os adolescentes e jovens estão sempre tentando burlar as formas de repressão que eles sofrem. Escola militar é fazer uso de violência. Nossa, violência. Nós já tivemos a ditadura militar no Brasil. Chamar os militares para qualquer coisa é violência. Violência, segunda vez. Os militares foram lá para coibir a violência. Estava tendo violência entre alunos, violência com aluno com professor, violência generalizada. Os militares estão falando para os alunos baterem um no outro. Os militares estão usando de violência? Não estão. Então, é contra a violência. Ela está completamente... Ela é assim, acho que falta um parafuso. Acho que ela nunca foi a uma escola militarizada. Ela está só falando por falar, porque ela gosta, porque ela quer fazer média com o grupo dela dos comunistas. É só por isso. E agora do nosso lado aqui, ó. O estado de Goiás, as 5 melhores escolas públicas são administradas pela PM. Das 8 escolas estaduais que tiveram média acima de 500 no Enem, apenas 3 não são militares. Na Bahia, as 6 melhores escolas públicas são administradas pela Polícia Militar. No Ceará, a melhor escola pública do estado é administrada pela PM e a 4ª melhor administrada pelo Corpo de Bombeiros Militar. No Distrito Federal, a melhor escola pública é o Colégio Dom Pedro II, sob o comando do Corpo de Bombeiros Militar. No Tocantins, o Colégio de Polícia Militar já é uma das melhores escolas públicas com pouquíssimo tempo de criação. E para não dizer que eu chutei, essa é fonte O Globo. Então, vejam que as escolas públicas, as escolas militares são de excelência.
E o CQC, como eu falei lá, que é de esquerda, que são os imbecis lá comunistas, foram lá em Manaus, onde tem uma escola militarizada, e fizeram toda a sorte lá de crítica. E aí, inclusive, criticaram o senhor Bolsonaro. Aí o Bolsonaro pediu resposta. Eles foram lá, deram resposta ao Bolsonaro. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, ó, se eu for presidente, eu vou colocar como ministro de educação um general que tem experiência em escolas militares. Porque as escolas militares são de excelência. E são. Vejam, eu fiz a escola, uma das escolas mais difíceis do país, que é o ITA. Que é o vestibular mais difícil do país. E quando eu fiz o vestibular, eu fiz a escola particular. Quando eu cheguei lá, estavam todos os coronéis alunos do país. Coronel aluno de São Paulo, do Rio, de Minas, de tudo quanto é lugar do país estavam lá. Por quê? Porque são escolas de excelência. Então, pessoal, escola militar é escola de excelência. Militarizar as escolas para sempre, escola pública? Não, eu acho que não. Mas nesse momento em que a coisa está lá, o funkão, o funk batidão, com todo mundo levando arma para o colégio, estupros, mortes, homicídios, tráfico de drogas e tudo mais, tem que entrar sim os militares lá, a polícia militar, e acabar com essa baderna, que é uma baderna. Tá certo, pessoal? Um grande abraço e ó, tchau, tchau.